Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos que estão nos acompanhando esse culto online com a paz do Senhor. Nós estamos cumprindo as determinações da Secretaria Estadual de Saúde, como também a Secretaria Municipal. E nesse instante, irmãos, também, é claro, alguns irmãos podem perguntar, porque as determinações são até amanhã, dia 8. Mas se porventura houver alguma alteração, não prorrogação das restrições, nós vamos estar comunicando os irmãos. A princípio seria previsto, então, para o próximo sábado, a ceia do Senhor. Então, se acontecer de não ter a prorrogação, nós estaremos, então, realizando a ceia do Senhor. Mas essas orientações vamos estar passando aos irmãos com antecedência, né? Vamos aguardar, porque nosso momento é um momento delicado e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos para o texto bíblico, Lucas 19, versículo 1 até o versículo 10. Um texto bem conhecido, que o Senhor colocou no nosso coração para ministrar nesta noite. Você que está na sua casa, convido você a parar um instante, convido você a estar com a sua família reunida. Seria interessante vocês estarem juntos assistindo esse culto. Não, se está com uma TV ligada, com o celular na mão, desliga a TV, fica no celular ali assistindo nosso culto. Mas nós convidamos você a parar um instante para receber a ministração da palavra do Senhor nesse primeiro domingo de março. E tenho certeza que Deus tem algo especial para a tua vida. Lucas 19, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um texto, como eu disse, bem conhecido, que fala de Zaqueu. Mas antes de nós meditarmos, eu convido você a fechar seus olhos na sua casa e nós vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, damos graças a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa. E louvamos por saber que, apesar de o Teu povo não poder estar aqui, mas eles estão acompanhando esse culto. Nós te pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um. Que cada lar agora, Senhor, seja cheio da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo. E cada um possa compreender, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade Tua que será ministrada através da Tua palavra. E possamos assim crescermos mais diante de Ti. É essa oração que fazemos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando nós vemos a história de Zaqueu, nós vemos um homem que queria conhecer Jesus. O texto é muito claro que diz isso. Eis que havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e era rico e procurava ver quem era Jesus. Ele não só queria ver Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Claro que em algum momento ele ouviu testemunhos de Jesus Cristo, mas ele queria conhecer Jesus pessoalmente. E diz o texto que ele procurava ali ver quem era Jesus, mas não podia porque tinha uma grande multidão em volta de Jesus.
Nós vemos vários textos bíblicos que dizem que Jesus Cristo sempre era rodeado por uma grande multidão. Tem textos bíblicos que dizem que Jesus chega na casa e ali o povo vai ali ter com ele. Por quê? Porque Jesus realizava milagres, porque Jesus curava, Jesus operava grandes coisas. Então as pessoas queriam estar próximo de Jesus. E esse homem, diz a palavra de Deus, um publicano, porque trabalhava para o Império Romano. Apesar ele de ser judeu, ele trabalhava para o Império Romano, e as pessoas o viam até com uma certa repulsa, ou na verdade recriminavam ele, por considerar ele como um traidor do povo. E esse homem queria então ver Jesus. Eu já vi vários irmãos dizendo que ele não pôde ver Jesus, não por causa da multidão, não também por causa da estatura, ele não podia se aproximar de Jesus, porque ele não queria ser visto naquela situação. De repente, isso seja verdade, nós não sabemos, que a Bíblia não diz, mas aquele homem de baixa estatura queria conhecer Jesus, e ele encontrou, porque o texto diz, duas dificuldades: a multidão e a sua estatura. E nós sabemos que as dificuldades, muitas das vezes, elas são criadas, ou elas existem, e elas tentam nos impedir, muitas das vezes, de se aproximar de Cristo. Olha o período que estamos passando, olha o momento que estamos vivendo. Alguns, quem sabe, podem pensar: por causa dessa restrição eu não posso me aproximar de Jesus, por causa dessa restrição eu não posso ver Jesus, por causa dessa restrição eu não posso estar na igreja. Mas quem te disse que Jesus não pode estar aí do seu lado falando contigo? Então, pode ter muitas dificuldades, mas eu creio que sempre o Senhor encontra um meio. Aí fala assim: mas quantas almas poderiam estar sendo salvas agora? Mas fica tranquilo, quantas almas estão sendo alcançadas por essa ministração? Quem sabe você esteja pensando: quantas vidas poderiam ser curadas agora, lá no culto, se tivesse culto lá na igreja? Mas eu creio que Jesus pode te curar na tua casa, agora. Então não precisa você estar aqui hoje, por causa da restrição. Aí fala assim: então pastor, então nunca mais vou voltar para a igreja, vou ficar em casa. Não, você pode sim. Estar aqui é o melhor ambiente. Aqui é diferente estar na igreja, é diferente do que estar acompanhando online. Não é igual, pode dizer o que quiserem, mas não é igual. Não é igual. Estar aqui na presença do Senhor, junto com os irmãos adorando ao Senhor, é muito diferente. Mas se nesse momento que estamos vivendo, e eu entendo como cuidado de Deus para nós, então Deus também vai operar, e Ele vai ao encontro da sua necessidade, na sua casa. E aqui nós vemos o texto que esse homem então ele encontra para a sua dificuldade uma solução: subir em uma figueira. E nós ficamos pensando que essa solução que ele encontrou, ela muitas das vezes pode ser comparada, e nós podemos chegar à conclusão de que Deus sempre, Ele vai encontrar um jeito de nos encontrar. Ele sempre vai planejar isso. Eu vi uma vez um certo livro que o pastor dizia o seguinte: Deus planeja encontro com seus filhos. Ele sempre planeja encontro com seus filhos. É claro que Deus ele não pode fazer com que Zaqueu, porque ele estaria interferindo no livre-arbítrio. Mas ele não poderia chegar para Zaqueu e sobe na árvore para você encontrar Jesus. Deus não faria isso e não fez. Mas a árvore está naquele lugar, naquele momento. Quem sabe, Deus não plantou ela, eu não vejo assim, mas quem sabe essa árvore, quando ela começou a sua plantinha a crescer, ela poderia ter sido pisoteada por um animal, poderia ter sido arrancada, poderia ter acontecido tantas coisas, mas essa árvore se sustentou e cresceu, e se transformou em um lugar de encontro com Jesus. Então hoje, quem sabe, esse meio de comunicação, se tivesse culto presencial, de repente, alguém não teria repostado ou compartilhado esse vídeo. De repente estaria lá na igreja e não mexeria no celular e não repostaria o vídeo. Mas agora em casa, algum, quem sabe, repostou e compartilhou. E esse vídeo ou essa transmissão chegou até o teu coração, e você está sendo alcançada por esta ministração. Eu sei que
nós não podemos dizer que tudo isso ocorreu para que você fosse alcançado. Não vou dizer dessa forma. Mas eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo, todo esse momento que estamos passando está no controle de Deus. Mas o Senhor já sabia que esse momento seria um encontro contigo. Quem sabe você que está em casa agora falava assim, mas como é que o pastor pode dizer isso? Eu só digo uma coisa, o Espírito Santo que habita nas nossas vidas, Ele está controlando tudo e Ele está dirigindo esta palavra para aqueles que necessitam. Então, o que nós podemos dizer? Que aquela árvore em si, Deus não pediu e nem implorou para ele subir. Mas quem sabe, aquela árvore foi plantada naquele lugar, para que um dia Zaqueu pudesse encontrar com o Senhor. Quem sabe você está com esse celular na mão e está assistindo, ou de repente pela TV ou pelo computador, e esse mecanismo é o mecanismo que Deus está usando para encontrar com você, para falar com você. E ali para Zaqueu foi a figueira, e ele sobe a figueira e fica aguardando, porque ele pensa já num ponto futuro, imaginando que Jesus passaria por baixo. E é o que acontece, Jesus vai com aquela multidão, e quando chega debaixo da figueira, ele olha para cima. E eu fico imaginando todos em volta dele dizendo, Jesus, o que o senhor quer? Está acontecendo alguma coisa? Ou de repente alguém, fica quietinho, porque Jesus vai falar agora. Não, Jesus ele tem alguma revelação, alguma coisa que Jesus olha para cima, diz o texto. Aí Jesus então pronuncia a sua palavra dizendo o seguinte, Zaqueu. Imagina o susto daquela multidão, dizendo, ele está chamando o Zaqueu que está escondido ali. E ele disse, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Qual é a reação de Zaqueu? O texto diz que ele apressadamente, ou seja, de forma rápida ele desce e recebe com júbilo, com alegria. Ele então chega diante de Jesus com alegria. Isso mostra também que Zaqueu, ele queria encontrar Jesus, não somente ver Jesus, ele queria encontrar Jesus. E quando Jesus dá a atenção que ele está imaginando que de repente não daria, ele então se joga quase que nos braços de Jesus. E o que a gente pode encontrar nisso? Fica imaginando as pessoas em volta. Ele, na verdade, se alguns dizem que ele subiu para não ser visto naquela situação, agora ele não está preocupado em ser visto ou não naquela situação. Ele simplesmente esquece de tudo. Ele esquece e só se pensa no encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus faz com que a vida dele seja transformada, apesar de as pessoas não acreditarem nisso. Porque o texto diz que ele, depois de descer, e ele faz isso de forma rápida e com alegria, o povo observando, a multidão não tinha ido embora. Eles olharam e ficaram então murmurando, dizendo, como o Senhor, como o Mestre, como ele pode ir na casa ou ser um hóspede de um homem pecador? Essa pode ser a visão das pessoas em relação a você. Mas saiba de uma coisa, o que importa é que Jesus pensa sobre você. O que importa é o que como Jesus está vendo a situação que você está passando. Porque tantas coisas nós podemos pensar, quantas coisas as pessoas podem ver e tirar suas próprias percepções. Mas o que importa é como Jesus está te vendo. E ali não foi Zaqueu que desceu, eu estou dizendo assim, Jesus, vão para minha casa. Não aconteceu isso e Jesus foi constrangido aí. Não aconteceu isso. O que acontece? É o próprio Jesus dizendo, hoje eu vou pousar na tua casa. Hoje eu quero fazer parte da tua vida. Hoje eu quero estar do seu lado. Aí de repente alguém devia pensar, mas Jesus, veja bem, olha só com quem que o senhor está indo, olha só quem é esse homem, como diz o texto. Mas não importa, sabe por quê? Porque Jesus, ele quer estar com seus filhos, ele quer estar contigo, ele quer te encontrar hoje, independente daquilo, as pessoas que já te falaram que você não tem mais jeito, que você é pecador, que você não merece. O Senhor está te encontrando hoje, o Senhor está te encontrando
com a tua família, você reunido. De repente vocês não estariam dessa forma, vocês não estariam tão juntos se tivesse com a igreja aberta. Mas saiba de uma coisa: Jesus, Ele está entrando na casa de vocês agora, e manda dizer a vocês que hoje algo novo, algo diferente, a bênção dele repousa sobre a vida de vocês. Aí diz a palavra de Deus então que Jesus vai, ele está na casa. Aí em algum momento, não se sabe que momento, só diz que levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Porque Zaqueu, se estava com vergonha, como alguns dizem, de ter visto naquela posição, ele simplesmente desce rápido e quer fazer parte, encontra com Jesus feliz. Mas agora Zaqueu, ele levanta, provavelmente estava sentado, e diz assim: Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Fica imaginando, assim, como assim dá metade dos teus bens? Ele faz, e Jesus, você não vê no texto, Jesus dizendo em nenhum momento: Zaqueu, dá teus bens. É por isso que agora eu entendo, porque o Dr. Lucas escreveu que ele era um publicano e era rico. Provavelmente, se ele não fosse rico, não faria diferença muito ele falar que daria metade do que ele tinha, porque ele não possuía tanto. Mas o fato de possuir muito, como aqui diz o escritor, aquele que narrou todo o evangelho de Lucas, Dr. Lucas, ele diz então que esse homem não faz nenhuma proposta, só diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. E olha como esse homem foi transformado. E completa ainda: Senhor, agora se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Sabe o que ele estava propondo para o Senhor? Eu não estou dizendo que todos aqueles que aceitam Jesus têm que fazer a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte: eu fui transformado quando o Senhor entrou na minha casa, e para mim o que tem mais valor não são mais meus bens. Quando Jesus entra na casa de alguém, até os valores, ou na verdade as prioridades, são alteradas. Porque nós podemos colocar como prioridade tantas coisas nas nossas vidas. Você coloca tantas coisas como prioridade. A minha prioridade é meu emprego, a minha prioridade é minha faculdade, a minha prioridade é conseguir um marido, uma esposa, a minha prioridade é ter filhos, a minha prioridade são tantas coisas. Nós colocamos tantas coisas como prioridade e esquecemos daquilo que Jesus quer que nós façamos. E hoje o Senhor entra na tua casa, não para fazer com que você perca tudo que tenha, mas para que você conquiste algo muito maior. É isso que o Senhor quer. O que esse homem tinha de valor, aquilo que ele colocava no coração dele, aquilo que ele colocava como prioridade, agora ele diz: Senhor, eu dou metade para os pobres, não estou nem aí para isso. Eu restituo quadruplicado. A gente não sabe quanto ele devia, qual era a proporção, quem sabe faria dele um homem pobre. Mas o fato é o que a preocupação dele era que ele pudesse mudar aquilo que ele vivia. Porque antes se ele de certa forma ele prejudicava alguém, agora ele não queria prejudicar, ele queria restituir. Agora então ele queria dividir o que ele possuía, as bênçãos em tese que ele tinha, ele queria dividir com as pessoas. E o que Jesus fala? Jesus diz o seguinte: vejo que a salvação está nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele alcançou algo maior do que tudo aquilo que nós podemos conquistar neste mundo. Não existe algo maior do que a salvação. Eu já sempre falo que o texto de João 3,16, ele está dizendo assim, e todos nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não diz para que você tenha dinheiro, não diz para que você seja rico, não diz que você vai ter boas casas, não diz nada disso. Jesus veio ao mundo para morrer pelo amor de Deus que tem para conosco, mas para que a gente alcançasse a vida eterna. É essa proposta que Jesus
tem para todos nós. É claro que em algum momento Deus também nos abençoa. Ele pode fazer você uma pessoa próspera. A vida em abundância que desejamos, o Senhor pode nos dar. Mas a prioridade é salvação para a tua casa, salvação para a tua vida. Jesus está preocupado com a sua alma. Ele não está preocupado se você vai ter uma vida tão perfeita nessa terra. E até se a gente for colocar em proporções, nós vamos ver que o tempo nessa terra é muito pequeno, porque o texto que diz que ele está propondo a salvação e a vida eterna, não é uma vida temporária como é a nossa da terra, é uma vida eterna. Ou seja, por mais tempo que você passe aqui nessa terra, ela não vai deixar de ser temporária, mas o tempo que você vai viver nos céus é um tempo eterno. Então é uma vida eterna, é uma proposta eterna. Não tem como mensurar, não tem como você comparar com a vida temporária. Então o que Zaqueu alcançou? Ele abre mão das coisas, ele abre mão daquilo que de repente era prioridade para ele, e Jesus diz para ele: você alcançou a vida eterna, que é a salvação. E é essa salvação que eu quero profetizar na sua vida, porque é isso que Deus quer para ti, é isso que Deus quer para teus filhos, é isso que Deus quer para sua esposa, é isso que Deus quer para seu esposo. Ele não quer que você fique aí chorando, e chorando dizendo: quando será? Então Deus manda te dizer que agora chegou o tempo, é tempo de salvação, é tempo de salvação. A única coisa que você tem que fazer, deixa Jesus entrar na sua casa, porque nós queremos Jesus só de uma parte dele. Nós queremos Jesus na igreja, nós queremos Jesus no nosso caminho, de repente quando estamos sozinhos, mas quando estamos com as pessoas ou quando estamos em casa, até esquecemos dele. Em casa parece que eu não sou crente, na rua, quando eu estou com as pessoas, parece que eu não sou, no trabalho muito menos, a ponto que as pessoas quando olham para você e dizem: você é um pecador, ele até murmura em relação a você: se for para ser crente como você, não dá. Está na hora de nós deixarmos Jesus entrar na nossa vida de verdade, assim como Zaqueu permitiu. Porque Jesus, ele não invadiu a casa, ele disse: hoje eu quero pousar. Esse é meu desejo. Zaqueu desce correndo com alegria e aceita o que Jesus estava propondo. Mas, e se Zaqueu dissesse: não, Senhor, eu não quero, será que Jesus teria entrado? Não. Eu acredito que não. É assim que Jesus age na sua vida, na sua casa, na minha vida. Jesus não invade lugar nenhum. Ele pode até em algum momento ter proporcionado alguém para compartilhar esse vídeo que você está assistindo. Ele pode ter proporcionado uma forma, mas você teve que ir lá clicar nele e ver. E teve que parar o seu tempo e prestar atenção naquilo que está sendo pregado nesta noite. Você teve uma ação. Ele não chegou te obrigando. Ele apenas colocou diante dos teus olhos. Ele colocou diante de você. E hoje, Jesus está propondo e colocando diante de você a salvação. Ah, pastor, eu já sou crente, eu já sirvo ao Senhor, eu já sou membro da igreja. Mas será que você não permitiu ainda que Jesus entrasse em algumas áreas da sua vida que precisa de uma transformação? Nós estamos deixando Jesus, falando para Jesus não entrar em algumas áreas. Senhor, o Senhor pode fazer tudo, menos entrar nessa área aqui. O Senhor pode, eu quero ser um crente, mas um crente na igreja. Eu quero ser um crente, mas um crente diante das pessoas. Mas e quando você está sozinho no quarto? Quando você está sozinho e as pessoas não estão te vendo? Jesus está. E o que Jesus quer? Ele quer você por completo. E Ele quer modificar tudo quanto aquilo que você acha que é importante, mas não é. Porque o mais importante é o que Ele tem para a tua vida. E é salvação para a sua vida, para a sua alma. É salvação para a sua família. Então, nesta noite, abra as portas da sua casa e deixa Jesus entrar.
Deixa Jesus entrar. Então aquele problema que está te afligindo vai sair, sabe por quê? Porque Ele é o Jesus que nos concede a paz. Aquela raiva que está no teu coração vai sair, sabe por quê? Porque Ele é aquele Jesus que nos concede amor, aquele Jesus que nos concede uma mansidão, sabe, aquela preocupação que você está, vai sair, sabe por quê? Porque Jesus é aquele que morreu na cruz para te dar uma vida em abundância. A enfermidade que está alojada vai sair, sabe por quê? Porque Jesus é aquele que morreu na cruz e levou sobre si todas, não foi algumas, foram todas as nossas enfermidades. Se você deixar Jesus entrar na sua casa, tudo aquilo que te aprisiona vai sair, sabe por quê? Porque Ele é o Jesus da liberdade, a liberdade no Espírito Santo. Sabe uma coisa? Se você acha que a tua vida não tem mais jeito, Jesus é o caminho, Jesus é a direção para que a tua vida tome o rumo certo e você ande na direção que Deus deseja para a tua vida. Então não fique parado, apenas permita que Ele toma conta da tua vida e entre na sua casa, entre no seu coração, entre na sua vida, e assim Ele controla tudo e transforma tudo, fazendo com que você viva algo novo, algo diferente. Eu creio que Jesus entra em casas nesta noite, e à medida que Ele vai entrando, há um renovo espiritual reservado para a tua vida. Receba esse renovo espiritual, receba a confirmação de que Ele está olhando para ti. Nesse dia 7 de março foi separado para que a salvação entrasse na sua casa. Para a salvação ir alcançar o teu filho, que está assistindo o culto com você. Para a salvação ser encontrada na vida do teu esposo, que você muito tem orado. Deus manda te dizer: creia somente, não duvide, que a sua família é projeto dEle, e nada vai impedir de que ela continue sendo projeto dEle. E a salvação é para todos da sua família, não só para você, é para todos. Então nesse momento nós vamos adorar ao Senhor agradecendo Ele. E depois dessa adoração que eu convido você, nós estaremos orando por você. Mas eu não quero que você desligue enquanto nós não ministrarmos a bênção na sua vida. Porque algo novo, algo diferente vai acontecer na sua casa, na sua vida. Você veio estar diante desse celular, desse computador, essa da TV, não foi à toa. Essa é a árvore que o Senhor preparou para você e para que você tivesse um encontro com Ele. Então, vamos adorar o Senhor. Mas eu não quero que você desligue, porque ainda eu quero orar por você.